Então, vou ler bem rapidinho para quem não estava aqui na hora da leitura inicial, acompanhar comigo o texto de Atos 9, 36 ao 42. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Essa era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se, e ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Diga o texto comigo, todo mundo junto. Dorcas, uma discípula ressuscitada. Quem aqui tem algum discípulo para ressuscitar e levanta a mão? Um discípulo para ressuscitar, 2. Deus tá trazendo um vento. E Ele está ressuscitando gente da onde a gente nem imaginava que estava. Tem pedra clamando que a gente nem imagina, Tatinha. Outro dia, acho que foi para a Jéssica que eu disse: Jéssica, te prepara, que daqui a pouco a Maria aparece. Estou chamando a Maria no mundo espiritual faz dias. E eu me lembrei do EJA, naquele tempo, das provas. Me lembrei do EJA. Eu digo: a Maria está para chegar. Venha ela com lupus, sem lupus. Missões, missões. Todo culto de missões, eu me lembro da Maria. Missões, missões, missões. Volte, Maria. É toda. Então eu quero discorrer com você nesse texto e falar uma coisa muito importante. Você sabia que a única mulher em todo o Novo Testamento chamada de discípula é essa? Em todo o Novo Testamento. Não foi nenhuma das mulheres principais que andavam e sustentavam o ministério de Jesus. Não eram as mulheres dos procônsios, não. Era a costureira de Jope. Era aquela mulher conhecida na cidade. Alguns dizem que ela era de posses, porque ela é notável pelas boas obras que faz e pelas esmolas que dá. E o que é interessante, o nome dela é Tabita, é o nome aramaico dela. No grego, o nome dela é Dorcas. Tabita e Dorcas quer dizer exatamente a mesma coisa. O significado é gazela. O judeu, quando vai batizar um filho, quando vai consagrar, escolher um nome, ele pensa no futuro. Então, o que é uma gazela? Um bicho lindo, belo, formoso, ou formosa, né? Ágil, rápido. Então, quando os pais de Dorcas, de Tabita, escolheram esse nome, pensaram em alguém belo, alguém ágil, alguém talentoso. E é muito importante a gente escolher o nome do filho, né? Já com vocês aí que estão se preparando para ser papais, para ser vovós, vovôs, pensem num nome que vai ser carregado para o resto da vida. O meu nome é de origem aramaica, hebraica. Edna quer dizer força e rejuvenescimento. Não tenho culpa. Foi o nome que me deram. Foi o nome, fosse rejuvenescimento. Aonde você diz que eu já tenho 75 anos? Não pode dizer, eu só tenho 50. Mas as crianças da igreja dizem que eu tenho 28.
Matias, João Lucas, e é porque são da família, hein? São generosos. Se eu perguntar aos outros, vão dizer que é 18, 22, por aí. E aí essa gazela, né, que sugere uma pessoa rápida, uma pessoa ágil. Se essa mulher é notável pelas obras que ela faz, ela fazia costuras, ela fazia roupas para vestir os órfãos, para vestir as viúvas, e ela alcançava muita gente por meio das obras. Eu aqui hoje não vou estar levantando a bandeira da salvação pelas obras, porque nós sabemos que não existe. A nossa salvação, ela vem pela fé. Efésios 2, 8, 9. A salvação é um dom de Deus, não vem de nós, não das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é obra exclusiva de Deus. Amém? Nesse caso, Dorcas fazia obra porque sabia que era salva. É por isso que Tiago diz que a nossa fé sem as obras é morta. Não existe conflito teológico entre Paulo e Tiago com relação às obras. Por quê? Porque Paulo está dizendo que a nossa salvação é pela fé. E pela graça nós somos salvos mediante a fé. E Tiago está dizendo, a nossa fé sem as obras é morta. Todas as vezes que você ler um texto e ele tiver uma possível discrepância, você precisa ler o contexto. O contexto de Tiago é o contexto onde ele está despertando uma igreja para realizar as boas obras. Quem é salvo pratica boas obras e não para ser salvo. Algumas religiões, obrigada, Paulo. Algumas religiões por aí praticam as boas obras para serem. Não, eu pratico porque eu sou. Você pratica porque você é. E a Dorcas, eu nomeei ela como a líder do departamento social da igreja em Jope. Porque ela fazia essa assistência aos órfãos e às viúvas por meio das roupas. Costurava de noite. Você botou imagem tão lindo, apagar a luz para ficar mais bonito. Olha que lindeza. Tipo assim, é como se ela estivesse treinando outras pessoas a fazer o que ela fazia, e ela vestia mulheres, crianças, homens, mas o foco dela era quem? Os necessitados. O foco dela era os necessitados. Hoje a gente vê uma necessidade muito grande que as pessoas têm de crescer, enriquecer, de se tornar a igreja mais famosa do mundo. Enquanto outras pessoas ainda estão pensando em alcançar os menos favorecidos, em alcançar aqueles que estão à margem da sociedade. Enquanto a igreja não se desperta para o social, para fazer isso, ela não estará cumprindo o seu papel do qual ela foi chamada. As nossas células fazem isso muito bem. O quilo do amor, por exemplo, é uma forma de manter o nosso social ativo. Você que faz parte de uma célula nunca deve deixar de contribuir com o quilo do amor, porque é aquele quilo do amor que alcança as famílias necessitadas da igreja e fora dela. Então, essa igreja de Jope, ela foi fundada pelo evangelista Filipe. Nas suas evangelizações, ele fundou um povo ali em Jope, e essa igreja se estabeleceu lá, e lá ela servia a Deus com os seus dons naturais. Ninguém precisa falar em línguas para fazer uma costura. Ninguém precisa rodar com varão para fazer uma panela de baião. Ninguém precisa ter o discernimento e o dom do Espírito Santo para poder fazer uma cesta básica. Nós estamos falando aqui de uma pessoa notável por usar os seus dons naturais para Deus. Alguém que é conhecida, que se torna uma marca registrada no Novo Testamento, da qual ninguém viu uma pregação dela, ninguém viu um sermão dela, ninguém viu nenhuma obra que não fosse um talento natural. E ela levou o nome de discípula, seguidora de Jesus. Ninguém mais teve esse privilégio.
Não teve. Ela foi a única no Novo Testamento. E aí você imagina, no versículo 37 diz que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: pessoas boas adoecem. Pessoas boas morrem. Pessoas boas perdem emprego. Pessoas de Deus perdem relacionamentos. Não é o fato de nós sermos bons que nós não vamos passar por provações. Só que essa provação aqui foi grande. Ela adoeceu e, tendo adoecido, ela morre. Chegou a morrer. Imagina só, uma pessoa que tinha um trabalho ativo na igreja, que estava diretamente ligada ao social da igreja e pá, simplesmente morre. Quando ela morre, quantas coisas param em volta dela? Aquela pessoa que dava esmolas. Porque uma coisa é você ter bastante e dizer assim: isso aqui eu vou separar para dar para o interior. Isso aqui eu vou separar para dar na igreja. Isso aqui eu vou dar para a minha família. Esmola é diferente, gente. Esmola é você estar no centro da cidade com um chinelo e de repente alguém passar descalço e o Espírito Santo dizer assim: tira do teu pé. Que história é essa? Tira do teu pé. E você calçado, o Espírito Santo olha para o pé dela, está descalço. Calça, bora, calça ela agora. Não, senhor, o que é isso? Eu preciso ir para casa, né? Eu não vou a pé, eu vou descalço para casa. Esmola é isso. É você tirar quando você não tem. É você tirar quando não pode fazer. É você dar para quem você não se programou. Você está aqui no carro e de repente a gente sabe que tem pessoas que querem se aproveitar da boa fé da gente, tirar algum dinheiro. Existem. Mas quantas vezes você está com um dinheiro no bolso e o Espírito Santo fala: dá para ele, dá para ela. E você só tinha aquele dinheiro. E você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer e entregar. Esmola é aquilo que para nós custa, mas que socorre alguém na sua necessidade. Para nós, a ideia de esmola aqui no Nordeste é a ideia pejorativa. Fulano está vivendo de esmola, que é da caridade dos outros ou da piedade dos outros. Mas para um judeu, a esmola é uma oferta de sacrifício. É um tipo de oferta que ele dá, que ele inesperadamente, não é um dos 7 dízimos que o judeu separa 7 dízimos. Não é um dos 7 dízimos que ele separa. A esmola é uma oferta inesperada, que quando Deus fala, vai lá e dá. Pronto. Ei, sai desse carro, bate a porta, dá a chave para ele. Tem gente que escuta a voz de Deus assim. Eu queria ser rica para ouvir a voz de Deus desse nível. Para Deus me pedir um carro e eu dar. Porque se eu não tiver coração para ter coragem de ter... A pessoa fala assim: como é que a pessoa tem coragem de dar isso? Eu queria ter para poder ouvir e obedecer. A coisa mais linda que eu acho. Uma pessoa fala assim: isso já aconteceu com o pastor Eibe. Isso já aconteceu com tantas pessoas que são abençoadas. Por exemplo, o pastor Romério que é nosso discípulo aqui da Batista Nova Aliança. Um discípulo dele comprou um carro, chegou para ele e disse assim: pastor, eu comprei um carro. É um Corolla, assim, é o carro que ele usa hoje. E Deus disse: esse carro que você comprou, ele não é seu, ele é do seu pastor. Arriema. Quem é que aguenta? Vou pagar esse horror de passagem. Não tem nem hora. Só tem um ouvido obediente. Está aí. O pastor pode comprar um carro? Pode. Ele pode pagar a parcela? Pode. Mas Deus quis dar de outra forma, de outro jeito. Eu queria era poder ouvir a voz de Deus nesse nível e dar. Pronto, acabou, está aí. Seu carro, vai embora. Pegue. Tem outro lá na minha garagem, vá com esse para casa. Oh, coisa linda, meu Deus do céu. E aí, coisas que custam para nós. Glória a Deus. O pessoal da transmissão, depois com a carteirinha azul lá em cima do meu birô, vou suspender o Unimed de vocês 3 meses, tá? Suspender só o Unimed por enquanto, porque eles têm Unimed, Camed, né? Eu vou tirar primeiro o Unimed deles.
tão bem pagos, ainda deixa a pilha acabar no dia que eu vou pregar. Então, pessoas boas adoecem. Pessoas boas morrem. Parem de pensar que quando as coisas começarem a andar errado na sua vida, é porque você está desobedecendo a Deus. É porque você está em pecado. A teologia da prosperidade afasta as pessoas da sua humanidade, da misericórdia e da consequência natural da vida. A pessoa toma chuva de segunda a segunda e não quer gripar. Por favor, meu filho, não foi o fato de você ter devolvido o dízimo que você vai ficar sem uma bronquiolite, não. Vá para casa com a sua bronquiolite. Não é sobre isso. Ai, não, estou aqui devolvendo meu dízimo, meu carro nunca vai quebrar. Não é sobre isso. É sobre alguém que só fazia o que era bom, inclusive dava esmolas, adoece. Deus disse, não adoece não, tu vai morrer. Morreu. Então, você que é bom e faz coisas boas, podem acontecer coisas ruins a você também. E aí o que acontece? Ela adoece e naqueles dias, adoece e depois que ela morre, o que acontece? Puseram-na, lavaram-na e puseram-na no cenáculo. Esse é o próximo passo. Mas deixa eu dizer, Jope está a 18 quilômetros de Lida. A igreja em Jope sabia que Pedro estava perto. 18 quilômetros é relativamente perto. E aí eles mandaram 2 homens até Pedro para dizer que ele fosse correndo lá para Jope. E chegando lá, a mensagem que eles haveriam de dizer assim: não demores em vir ter conosco. Eles tinham pressa que ele fosse. Naquela hora, eu tenho certeza que eles não chegaram falando do que se tratava. Eu tenho certeza. Pedro estava lá em Lida, quando os discípulos de Jope chegaram dizendo assim, você precisa ir em Lida agora, venha conosco. Pedro coloca o pé na estrada e vai embora com eles, caminhando com eles. E talvez no caminho, Pedro tomasse conhecimento do que aconteceu. Mas uma coisa é interessante. A igreja em Jope já sabia que Jesus tinha ressuscitado. A igreja em Jope sabia que Pedro havia recebido autoridade no nome de Jesus para realizar os mesmos milagres que Jesus havia feito. A igreja em Jope não estava convidando Pedro para fazer um culto fúnebre. A igreja em Jope tinha uma expectativa. Chama Pedro, ele vai orar por ela e ela vai ressuscitar. Os discípulos de Jesus têm a autoridade que ele tinha. Jesus disse, estou indo, mas vocês vão ficar aí, cheio do poder. Vocês vão ficar revestidos. E tudo que vocês pediram ao Pai, Ele vai fazer. E o Espírito vai ficar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até aquele momento, ninguém tinha tido conhecimento de algum discípulo ou apóstolo que tivesse feito alguma ressurreição. Não. Coitado do Estevão, morreu lá no capítulo 6, ninguém foi ressuscitá-lo. Deixou ele ser o primeiro mártir. Morreu em praça pública, nos pés de Paulo, e ninguém ressuscitou. Muitos foram mortos naquele contexto e não foram ressuscitados. Por que que agora Pedro, lá em Lista, tinha que ir até Jope para ressuscitar alguém? Porque às vezes a gente não sabe qual é o plano de Deus para aquele dia na nossa vida. Pedro não sabia o que lhe aguardava. Talvez na metade do caminho alguém disse, Pedro, você sabe o que você está indo fazer? E Pedro caminhando disse, vocês estão com pressa, não sei o que vocês querem comigo, né? E aí eu imagino eles confabulando, não, aquela senhora lá, que faz a sopa, morreu. Pedro, não, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa por meio da sua vida, por isso que a gente veio te pegar com pressa. Com pressa. A expectativa de uma igreja que vê alguém morto
é de que Jesus ressuscite. Se você vê alguém arquejando, olha para ele e diz, falta pouco para morrer, você não é igreja. A igreja que vê alguém tombando, cambaleando, alguém sofrendo, debilitado, ela tem uma expectativa, é que Jesus levante, é que Jesus restaure, é que Jesus traga vida. Se você é igreja e dentro de você olhar para alguém caído, não tem um desejo de levantar, você ainda não é igreja. Não é fácil dizer isso para você hoje, porque eu sou igreja. E aí, o que acontece? Ela morreu, mas a igreja foi esperta. Naturalmente, no contexto judaico, quando uma pessoa morre, ela é lavada. Essa lavagem é a preparação. Toda pessoa que morre é lavada. Por quê? Porque o judeu, gente, ele tem uma santa expectativa na vida. Eles não desistem da vida. Eles jogam a água fria no corpo, porque o espírito pode despertar na hora daquele banho. E aí depois eles começam a jogar perfume, porque o álcool etil pode despertar os pulmões, as vias respiratórias. Eles preparam o corpo todo na expectativa da pessoa ressuscitar. Se for um fariseu, né? Porque se for um saduceu, tem que ser só depois de 4 dias. É por isso que Jesus só vai depois de 4 dias. O judeu não, morreu agora, daqui a 10 minutos, para ele já é ressurreição. Ele é crente mesmo, ele crê em tudo. O fariseu, né? O saduceu não. E aqui, eles lavaram o corpo, as mulheres lavaram o corpo dela, perfumaram o corpo dela, deixaram tudo pronto e perfumado. E o que é que fizeram? Eu fico pensando quem foi que fez esse sacrifício. Há 15 dias atrás, eu acho que não dá isso tudo não. Eu estive no velório de um rapaz de 39 anos. Ele teve uma parada cardíaca na sua cama. E a esposa dele é uma mulher assim, franzina. Ele alto e forte. Não me pergunte como. Aquela moça desceu o marido morto pelas escadas e levou lá para baixo. Eu fico perguntando até agora. Porque quando o seu filho de 4, 5 anos dorme no sofá e você tem que levar ele para o quarto, uma criança dormindo com o corpo relaxado, é o peso de um trem. Você se arrebenta todinho para levar uma criança dormindo para a cama. E aí eu fico pensando, alguém depois de banhar, depois de lavar, depois de perfumar, embalsamar aquele corpo, poderia dizer, a gente está aqui embaixo, vamos conduzir logo para o velório, né? Porque daqui a gente não tem tanta expectativa. Não. Pedro está na estrada, Pedro está no caminho, a história já chegou até ele, vamos levar ela para o quarto lá de cima. Eu fico pensando quem teve a habilidade de pegar uma mulher morta e subir um lance de escada. Quantas pessoas fizeram isso para poder ela ficar naquele quarto? Esse quarto era o quarto de hóspedes. O pessoal da casa morava aqui, mas quando um viajante, um hóspede chegava, ele ia para o quarto superior e ficava isolado. Não sei se vocês lembram de Eliseu, quando passava de frente à casa da sunamita. E quando ela passava, ela dizia assim, eu vou fazer um quarto para esse homem. Vou botar uma mesa, uma luz, uma cadeira e uma cama. Uma quartinha d'água. Quando ele passar aqui, ele vai repousar aqui em cima. Foi no mesmo quartinho aonde colocaram Dorcas, no lugar onde os hóspedes ficam. Subiram aquele corpo sem movimento, subiram aquela discípula morta, subiram aquela discípula inerte, levaram lá para cima do quarto e deixaram ela lá até que ele chegasse. Ela poderia estar lá embaixo, mas ela já estava lá em cima. Muitas vezes é muito fácil promover pessoas que já estão
lá em cima, pessoas que estão ganhando. É muito fácil estar ao lado, tirar fotos e aplaudir quem está nas mídias sociais. Difícil é pegar um morto, subir a escada e botar no lugar de evidência, botar no lugar onde um hóspede ficaria. É difícil pegar uma pessoa morta e tentar promover a vida dela. Tem gente que só pensa em você quando a casa está pegando fogo. Ai, fulano de tal é bom para isso. Vou chamar ele agora. Mas passa uma luta para tu ver se ele vai lembrar de ti. Eita, fulano de tal ganhou um prêmio tal. Vamos tirar foto. Fulano de tal caiu, vacilou, passou 2 dias fora de casa. Ninguém sabe onde ele anda. Talvez esteja numa boca de fumo. Quem é que vai atrás desse defunto? Quem é que vai ter coragem de lavar o corpo dele? Quem é que vai ter coragem de perfumar? De tirar as roupas fedendo a xixi? Porque está 2 dias na rua fedendo. Está dentro de um prostíbulo drogado. Quem vai lá dentro buscar? Quem vai lá dentro tirar? Quem vai se promover com isso? Isso não dá promoção. Mas alguém naquele dia disse, vamos botar ela lá em cima. E talvez não tivesse tido problema. 2, 3, 4, 5, não sei quantas pessoas deixaram. De forma que Pedro chega, não encontrou ninguém lá embaixo. Sobe no cenáculo. Quando Pedro lá chega, ele encontra ela naquele quarto totalmente inerte. Em volta dele um monte de viúvas chorando. Um monte de mulher com as túnicas levantadas. As mulheres com as vestes que ela fazia. As mulheres com as roupas que ela fazia na mão. E aí eu tenho certeza que nessa hora, Pedro já tinha visto Jesus fazer o quê, gente? Quem lembra? Pedro já tinha participado de uma ressurreição. Ele chegou na casa da filha de Jairo. E Jesus disse, e Pedro pensou, se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer isso. Eu me lembro que ele fez isso uma vez. Para com a choradeira aqui do meu lado. A primeira coisa que Jesus fez foi mandar todo mundo se retirar do quarto. Porque as carpideiras era natural. Era um grupo de 30, 40 mulheres que ficavam 3 dias chorando na casa do morto, até o morto levantar. Quando não levantava, enterrava e acabou-se. O corpo era embalsamado até esse nível, 3 ou 4 dias. E depois que o corpo era enterrado, ainda ficavam 90 dias fazendo assistência na casa do morto. Por 3 meses, o povo ainda ficava ali, ajudando a família do morto. E Pedro lembra desse episódio. Ele estava com Jesus na casa de Jairo, quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele disse, eu vou fazer do jeito que Jesus disse. Muitas vezes Jesus não está ali com você em carne, mas ele está dentro da sua memória. Quantas vezes você testemunhou na sua célula os milagres que Deus fez? Quantas vezes você disse, Jesus fez isso naquele dia, quando eu estava assim, ele vai fazer isso com você. E hoje você está aí, na oportunidade de se lembrar de uma coisa. Deus, essa manhã, quer trazer à memória uma coisa que Jesus fez e ninguém poderia ter feito. O único exemplo que Pedro tinha ali era o de Jesus. Ele não tinha visto ninguém mais fazendo isso. Ele foi empático. Ele sabia que aquelas mulheres estavam chorando com a dor, com a separação, com a falta. Imagina a necessidade. Elas podiam dizer, e agora como é que a gente vai socorrer as viúvas? E agora como é que a gente vai socorrer os órfãos? E agora como é que as esmolas vão ser feitas? Quem vai agora dirigir ao áfido social aqui de Jope? E aí o que acontece? Eu tenho certeza que ele se lembrou disso. E ele se lembrou também de Eliseu. E disse, eu preciso que todos vocês saiam daqui. Desçam, saiam todas. Todos saiam. E vai saindo, descendo. A escadaria, todo mundo desce. E fica só Pedro e a defunta. Porque tem hora, queridos, que fica só você, cara a cara com a morte. Só você e o seu impossível. A multidão vai embora.
A multidão vai embora e você fica lá diante do seu impossível, diante da sua impossibilidade, diante da iminência de acontecer ou não. E ali, o que ele acontece? Obrigada, Paulo. E aí o que acontece? A discípula estava morta, mas as suas obras estavam vivas ali ainda. É interessante porque as mulheres estão lá, cada uma com as coisas que ela fez, né? A troco de que essas mulheres? Para dizer, você está morta, mas o que você fez está vivo. E eu fico pensando, meu Deus, o que vai ficar na mão desse povo? Eu, Edna, o que vai ficar na mão desse povo se eu morrer agora? Se eu morrer nesse ano? O que é que os meus amigos vão levantar diante do meu caixão? Eu não combino com a morte, né? Eu nunca vi uma pessoa como eu morrer. Já vi pessoas diferentes, mas como eu nunca vi. Eu não nasci para morrer. Eu parafraseando Paulo, dizendo, depois nós, os que ficarmos vivos, morreu há 2 anos e não sei quanto, o Paulo. Eu estou igual a ele. Depois nós que ficarmos vivos, como assim? 2025 anos depois, Paulo super morto. Tipo eu dizendo agora, eu não combino com a morte, mas de repente, né? Tipo Deus assim, estou precisando de um globo, vou trazer ela para cá. Tipo, tem um anjo com pouco brilho, vou levar um para lá. Então, tipo isso, coisa especial. Eu não vou morrer de graça, Deus sabe disso. E aí, eu morro. O que vai ficar? O que vai ficar? Sinceramente, vai ficar a minha sopa, que eu faço na quinta-feira. Vai ficar as panelas de sopa. Teve um tempo nessa igreja que nós não tínhamos dinheiro para comprar carne. Eu fazia sopa de soja para senhoras de 60, 70 anos, criança de 5, de 8 anos, para tomarem no domingo, antes do culto. Essa foi uma das obras mais importantes que eu fiz na minha vida aqui. Eu enterrei todas essas senhoras. E as crianças que tomaram aquela sopa continuam comendo meu frango com cuscuz hoje. Os meus sermões podem ser esquecidos, mas a minha sopa, o meu frango com cuscuz, vai ficar lembrado. Eu não estou apelando para você fazer 40 dias de jejum e começar a pregar, a falar em línguas, a ter um ministério. Eu estou só dizendo que as coisas naturais que você faz na sua casa, no cotidiano, podem ser usadas para a glória de Deus. Aquele sanduíche que você faz com tanto amor para os seus filhos, um dia ele pode ser um lanche de célula, um dia ele pode ser um lanche de cantina, e isso glorificar a Deus. Dorcas, quando começou a costurar, ela não imaginava a proporção que ela teria, que ela levaria o título de matretia, um discípula, a única em toda a Bíblia. Chegar no céu, eu vou atrás dela. É uma das pessoas que eu quero conhecer. Eu fico pensando, quantos discípulos ativos, vivos, quantas pessoas que hoje nós olhamos e dizemos assim, quantas coisas ele fez. Isso aqui foi fulano que fez, isso aqui foi Beltrano que fez. E onde ele está agora? E onde ela está agora? E o que ele está fazendo agora? Está com outra família? Está em outra igreja? Está morto? Deus hoje está mandando você olhar para as coisas que você faz. Não estou te chamando às coisas sobrenaturais. Estou te chamando para coisas naturais do cotidiano que você faz com os pés nas costas. Coisas simples, como costurar, cozinhar, pintar, bordar, construir, sentar pedras, catar piolho, é uma arte. Limpar feridas. Catar piolhos. Catar piolho. Missionário tem que saber catar piolho.
obra que nem todo mundo gosta, mas tem gente, eu conheço pessoas que o coração se arrebenta quando vê uma criança com catarro e com piolho. Só solta a criança depois que tira o último piolho e dá um banho. E nunca ninguém vê isso, né? Porque... Mas quem faz tem um prazer inenarrável. É restaurar uma cabeça, é restaurar o corpo, é tirar um catarro, é limpar, é banhar. E aí eu fico pensando, o que você faz para você mesmo que você não pode fazer para Deus? Porque talvez você diga, eu não sei pregar, eu não sei testemunhar, eu não sei cantar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu só sei ficar no banco. O que é que você faz em casa para você que você não pode fazer para Deus? Estou falando de habilidades naturais, de coisas que Deus te ensinou a fazer quando você ainda era criança. De coisas que você construía desde que você era criança. E aí nós vamos caminhando para as últimas partes, aonde ele faz sair a todos, né? Porque essa é uma hora aonde a publicidade do poder de Deus aparece. O poder de Deus se tornando público. Para se tornar público, primeiro ele tem que acontecer no secreto. Pedro mandou todo mundo descer porque ele não queria a interferência de ninguém. A multidão às vezes atrapalha, as emoções ali podiam se confundir. Às vezes a gente chega num velório, é um chororô tão alto, que a gente precisa primeiro acalmar as pessoas para depois levar uma palavra. Ali elas estavam chorando, levantando. Não, Pedro, desce, desce, desce todo mundo, pode descer, pode descer. Pedro fica sozinho com ela. E aí a gente não vê Pedro dizendo, Espírito de Elias, Espírito de Eliseu, Espírito de Jesus, aonde você está agora? Pá, não vemos. Aquela região era a região onde as pessoas praticavam magia, falava muito sobre os poderes sobrenaturais. Pedro disse, não, minha referência é Jesus. Basta vocês saírem daqui de perto que eu vou conseguir me conectar com ele. Primeira coisa que Pedro faz, diga assim, se ajoelha. Pondo-se de joelhos, porque ele se humilha para o milagre acontecer. Quantas vezes nós precisamos que alguém receba um milagre, mas quem tem que se humilhar é a gente. Quem tem que se ajoelhar é a gente. Minha filha, ela está morta. Se não for você de joelho por ela, até ela se levantar, ela não sabe nem quem está ali. Ela não está vendo você. É você quem vai se ajoelhar. Ela está morta. Ele está morto. É você que vai se ajoelhar. Ninguém ali viu nada. O próprio Pedro foi que contou para Lucas essa história. Estava só Pedro e a Tabita. Como é que isso aqui está escrito? Pedro contou para Lucas o que tinha acontecido naquela hora. E Lucas muito inspirado. Por isso que eu digo que Lucas é ginecologista. Não tinha como não ser, não. O único lugar onde tem o nome discípulo é aqui, minha filha. O melhor grego do Novo Testamento é o Evangelho e Atos, que os dois foram escritos por ele. Ele foi lá, coloca esse texto aqui exclusivo para ela e chama ela de discípula, só ela e ninguém mais. Ele era ginecologista, tenho certeza. Amava as mulheres. E o palco ali não era um cenário de exposição do primeiro milagre realizado pelo apóstolo da igreja. O primeiro milagre de ressurreição feito por um discípulo de Jesus. Não era sobre isso. Ali era um pastor pedindo a Deus para ressuscitar uma discípula. Era um discipulador se humilhando diante de uma discípula morta, que não podia ver, ouvir, sentir ou se mexer. E aí a minha pergunta hoje é:
Você tem algum discípulo para ressuscitar hoje? Onde é que ele está agora? A 18 quilômetros? Você andaria 18 quilômetros a estar com ele para chegar até onde ele está? Quem é ele? Que é capaz de fazer você andar 18 quilômetros e ao chegar lá encontrar bêbado, encontrar fedendo, encontrar drogado, encontrar numa outra situação, morto. E depois disso, você é capaz de subir um lance de escada com ele e colocar num lugar alto para tentar ressuscitar? Você tem alguém assim? Quantas vezes você já vestiu pessoas e calçou? Quantas vezes você abriu o seu armário e deu metade da sua cesta básica? Quantas vezes você já pagou o Uber, já pagou uma conta de luz, já ajudou alguém? Quantas vezes você vestiu pessoas e hoje é você que está nu? Quantas vezes você calçou alguém e hoje é você quem está descalço? Quantas vezes você levantou alguém? Quantas pessoas, quantas famílias, quantos casamentos você tentou restaurar e hoje o céu está sofrendo ataques? Quantas vezes você tentou ajudar alguém e conseguiu e hoje você está aí, morto, precisando de ajuda e ninguém ainda se ajoelhou para você ressuscitar? Eu quero dizer para você nessa manhã, tem alguém de joelhos por você e daqui a pouco você vai levantar. Naquela hora, Pedro se ajoelha, a cena é essa, ele se ajoelha, se levanta, vira para o corpo, olha para o corpo e diz: Tabita, levanta-te. Ele não chama ela de Dorcas. Ele chama ela de quê? Tabita. Ele foi na origem dela. Ele foi lá na identidade dela. Ele foi lá no nome que o pai dela deu a ela quando ela nasceu. Bora belezura, bora gazela rápida, bora rapidez e elegância. Te levanta. Cuida, levanta. E tu imagina nessa hora, eu sendo Pedro, levanta. Eu mesmo descia na hora da escada, né? Levanta e corre. Quem é que está preparado para mandar um defunto levantar e ficar esperando ele levantar? Porque às vezes a gente ora, Senhor, levanta, mas a gente sabe que não vai levantar. Tipo assim. Pedro disse, não foi assim. Jesus chegou lá na filha de Jairo e disse assim, Tabita, a ti te digo, levanta-te. Ele fez exatamente a mesma coisa, porque era o mesmo nome. O espírito da morte persegue as discípulas de Jesus. E o espírito da morte leva. Só que aonde tem uma palavra direcionada à sua identidade, você não respeita aos limites biológicos da vida. Quando a voz de Deus te chama, você sai do mundo dos mortos e ressuscita. Nessa hora era para ouvir um glória a Deus bem alto. Mas está todo mundo o quê? Está habitado. Daqui a pouco vocês vão se levantar e vocês vão entender. E aí, Tabita levanta. E o que acontece? Diga, ela abriu os olhos. Sabe por quê, queridos? Que a primeira coisa que ela fez foi abrir os olhos. Ele foi muito cauteloso na escrita. Porque a primeira coisa que a gente perde quando morre espiritualmente é a visão. A nossa visão a gente perde. Está tudo errado. Vem no culto, só encontra erro. Chega na hora da oferta, está tudo errado. A igreja quer ser rica.
Chega na hora de fazer um desafio, para que isso tudo? Que exagero. A primeira coisa que você perde quando morre espiritualmente é a visão. Olha como é besta, como é babão. Babão do pastor, babão da pastora. Primeira coisa. Então a primeira coisa que foi restaurada foi a visão. Ela abriu os olhos. Depois que ela abre os olhos, o que acontece? Vendo a Pedro, ela podia, imagina só, a pessoa está ali, sem ouvir, sem ver, sem sentir, sem bater o coração, e de repente abre o olho. Quando abre o olho, a primeira coisa que vê é o pastor, a primeira coisa que vê é o discipulador, a primeira coisa que vê é o líder de célula. Já pensou, a pessoa está num estado de inércia, morto, simplesmente abre o olho. Tem gente aqui que precisa olhar como Tabita olhou outra vez. Imagina que admiração. Eu aqui nesse lugar, opa, o que está acontecendo? Quem está aqui comigo? Você, Pedro, está aqui. Você, Letrícia, veio. É sério? Você, Yara. Você, Haroldo. Você, Levi. Começa a ver. Às vezes a gente passa pelas pessoas, né? Mas a gente está sem visão, não consegue ver, não consegue sentir, não consegue ouvir. Eu vou para o culto, né? Porque se eu não for, alguém vai no meu privado perguntar por que eu não fui. Se você está precisando de que alguém vá no seu privado lhe chamando para um culto, é porque você precisa receber a Jesus nesse dia. Se você precisa de um convite para vir à sua própria igreja, é porque você precisa muito ter um encontro com Deus. Se você precisa que alguém se humilhe e peça alguma coisa a você, para você reagir, é porque você precisa se levantar. E aí ela olha para ele, e depois que olha, ela se senta. Interessante, né, gente? Ele foi cauteloso, abriu o olho e sentou-se. Davi, cadê aquela imagem dele ressuscitando ela? Eu estou terminando o sermão e não vi a imagem. Eu vou tirar a tua camédia ao jeito, Davi. Olha aí, ó. Nesse texto, os curiosos já estão aí na porta, né? Que ela está sentada já, ele senta. Ela está toda enfaixada, porque está preparada, né? Está toda mumificada aí. E aí, queridos, ela olha e você imagina, ela se senta. E ele dá a mão para ela. Quem estava morto e pelo menos está sentado, já venceu metade da batalha. Talvez você esteja dizendo aí, eu na igreja não faço nada, eu na igreja não sou nada. Você já está sentado. Falta pouco para você ficar de pé e começar a costurar de novo, meu filho. Falta pouco para você ficar de pé e começar a pintar de novo. A única coisa que eu sei fazer na minha vida é jogar bola. Por que tu não bota uma escolinha de futebol e prega o evangelho nela? Eu só sei fazer geleia de morango, geleia de pimenta. E por que tu não abre uma escola para mulheres recém-casadas e ensina receitas para ela? E faz um clube de mulherzinhas e vai orar depois dessas receitas. Por quê? E aí você imagina, né? Ela se senta, olha para ele e o que acontece? Ele, vendo ela, toma pela mão, levanta, dá a mão para a pessoa que está aí do seu lado. Dá uma mão para ela assim. Eu acredito que ele faz o quê? Um discipulador não quer que ninguém fique sentado segurando na mão. Ele quer que ela levante. Levanta a pessoa que está aí do seu lado. Levanta ela aí do seu lado.